What is that? Giganotosaurus. Biggest carnivore the world has ever seen. Fala, criaturas da Terra, tudo bem com vocês? Deve estar, pois no vídeo de hoje começaremos uma série de vídeos refazendo os filmes da franquia Jurassic Park. Vamos começar hoje com o Como Eu Faria Jurassic World Dominion. Subsequentemente teremos o Como Eu Faria Acampamento Jurássico, Como Eu Faria The Lost World. Serão apenas esses porque são as mídias que mais me incomodam em algumas partes, principalmente em história, e bem por mais que eu goste de Dominion, ele realmente não é perfeito e está longe de ser épico, mas hoje darei meu melhor para tornar este filme épico. Minha nota para a versão estendida é sim um 7. Mas hoje quero sair disso para um 10, então sem mais delongas vamos ao vídeo. Bom, vou começar avisando que eu vou usar como base a versão estendida do filme porque a versão normal é meio básica demais. Não vou mudar a história do filme, vou consertá-lo, aprimorá-lo. Recheá-lo de cenas que não passaram de artes conceituais. Eu sinto que Dominion é um filme meio furado, como se ele tivesse brechas. Eu não vou usar diálogos só se eles forem muito importantes ou meio zoados no filme, mas a ideia aqui é melhorar tudo, beleza? Começamos a nossa história há 65 milhões de anos atrás, porém de uma forma mais breve vemos os Dreadnoughtos Quetzalcoatlus, mas de formas mais curtas, pois a estrela principal desse cenário é o maior carnívoro que o mundo já viu, Giganotossauro, mas, antes dele vemos um Iguanodon abatido, cheio de moscas ao seu redor. Vemos agora um monstro. Morros intrépido, seu fiel servente está raspando carne de seus dentes. No entanto, ouvimos alguns sons de passos. Com isso, o Giganotossauro já se levanta para averiguar. Ele anda um pouco e pisa em cima de Iguanodon. Olha para os lados e vê um Tyrannosaurus Rex. Curioso, ele analisa o porquê da criatura invadir seu território. O Tiranossauro se sente ameaçado. Ruge para intimidar Giga. Giga não recua e começa a rodê-lo. Com coragem, Rex se prepara. Eles começaram a brigar. A luta é bem semelhante à do filme com Giga, dominando e controlando o T-Rex. A diferença é que aqui o Giga decapita o tiranossauro com a força de suas mandíbulas. Vemos Rex jogado ao chão e um mosquito pousa em sua face. Giga encara a carcaça. Uma música eletrizante começa a tocar. Vemos o animal indo embora. Voltamos aos dias atuais, 2022. Vemos mercenários caçando a Rex. Vemos Rex correndo sobre as matas e chegando a um drive-in. Lá estava passando um filme. Bem, é uma cena exatamente igual ao do filme mesmo, então vocês já sabem como termina. Rex foge, mas os mercenários continuam indo atrás dela. Logo após vem o diferencial da cena. Rex avança sobre uma rua, onde lá bate em um caminhão. Ainda fica presa em alguns fios, causando um terrível acidente. Nós dando a ideia que ali ela foi subsequentemente contida e capturada. Temos uma transição de cena, onde vemos cenas de dinossauros pelo mundo num computador. Lá tínhamos a cena dos compis atrás da garota em Battle at Bear Rock e outras cenas que aparecem naquele jornal em Dominion. Tudo normal, os diálogos seriam os mesmos tirando a parte de como iremos coexistir, pois isso é um grande furo no filme porque dá a ideia que os dinossauros não são nenhum tipo de problema, pois no final tem aquele diálogo de coexistir que meio que diz o mesmo. Então ao invés disso poderíamos ter algo como conviver com eles, como podemos ter uma relação ética entre pessoa e animal. Acho que isso daria a entender que é o que eles podem causar, mas sim podem ser utilizados por seus criadores. Voltando ao jornal, veríamos a Biose teríamos um pouco sobre a história dela, que ele foi patrocinada pelo governo durante 2018 para resgatar os animais e tratá-los no seu santuário, se tornando assim a gigante multinacional do filme. Durante o jornal passaria algumas cenas que não vimos no filme, e elas também informariam onde esses incidentes se passaram, como as cenas do Dino Tracker de Gallimimus em fazendas ou de Nasutoceratops em portas de casas no Canadá. Uma que deveria sim aparecer seria uma cena de um Carnotaurus verde invadindo um açougue no Brasil, como vimos nessa arte conceitual. Precisaríamos dessa cena. Por fim, depois da dos Quetzalcoatlus nos prédios, veríamos uma cena do Mosasaurus derrubando um barco. Do mesmo jeito que vemos no começo do filme normal, a trilha sonora tocaria e a logo de Dominion ia passar na tela, mas não da forma que vimos no filme, mas de um jeito mais legal, tipo a introdução de Reino Ameaçado, com a seiva a seguida uma luz forte se acendendo, semelhante a uma lanterna. Veríamos em seguida Claire e Ezia entrando na área de reprodução ilegal. Além dos dinossauros, elas encontrariam amostras de dinas e tubos de ensaio. Diálogos delas afirmariam que é algum tipo fornecedor de mercados negros e que provavelmente tem grandes corretores por trás. Elas avistam um Nasutoceratops filhote e acham melhor resgatá-lo. Como no filme, elas retiram o animal sem muitos problemas. Em seguida, Franklin arrombaria o portão que nem no filme. Eles entrariam com o filhote dentro do cercado. Porém, um pouco antes de entrar o Nasutoceratops adulto vê o filhote rugindo e entra
entra em um modo de fúria, reconhecendo que o filhote era dele. Persegue o veículo. Franklin precisa acelerar para piorar, um alarme dispara. Os homens do local vão atrás deles. Enquanto isso, eles estão sendo perseguidos pelo Mazutoceratops, que quase os alcança. Mas um veículo de lá passa em frente e ele arrebenta ele, dando a oportunidade de fuga, mas eles entram em outro pasto mais aberto, onde lá também vemos outros ceratopsiôdeos. Em seguida, um Mazutoceratops, que estava os perseguindo, perde de vista. Em seguida veríamos eles conversando sobre o quanto isso está perigoso. É que uma hora ou outra o DPVW pode até achar a menina pelas loucuras que eles fazem. Franklin diz que irá se mudar para a Inglaterra daqui uma semana. Não aceita mais trabalhar junto com Claire dessa maneira, enquanto Zia diz que ficará apenas no DPVW. Fará o possível para ajudar os animais. Claire agora se vê só, com apenas Owen para contar. Enquanto isso, Owen estava em Serra Nevada. Ele também está trabalhando para o DPVW como uma identidade falsa de Dave. Ele estaria perseguindo um rebanho selvagem de parasaurólogos que, segundo diálogos, estaria atrapalhando uma passagem em uma rodovia. Então eles os trouxeram a um local mais isolado. Os parassauros são rápidos, mas Owen lá são deles. Por fim, vemos o mesmo do filme. Ele consegue contê-lo sem muitos problemas. Os outros fugiram, mas pelo menos estão afastados da civilização. Segundo diálogos, não irão incomodar ninguém com essas montanhas. Até que outros homens aparecem, se dizem ser do DPVW agência. Como estão em maior número, Owen dá o parassauro a eles. Mas mesmo assim ele sente um mau presságio, como se já tivesse visto aquele homem observando. Segundo diálogos, logo após vemos um pouco de Maisie. Ela está cortando lenha, como no filme, fazendo suas tarefas diárias. Até que enquanto anda de bicicleta sente uma presença estranha, sente que alguma coisa está entre as árvores. Correndo ela vê, mas aparentemente não tinha nada lá. Após isso vemos uma cena onde ela vai a uma loja comprar um chocolate e outros objetos. Diferente da cena original da versão estendida. A senhora que atende Maisie tem alguns compsognatos presos em gaiolas, como pássaros, e vemos ela até alimentando um deles. Acho que esses pequenos detalhes fazem muita diferença na minha versão. A senhora pergunta se ela estuda e quem era ela, pois achava muito familiar a uma garota do noticiário. Maisie pega suas coisas e vai embora. Saindo de lá vê uma construção sendo atrapalhada por um apatossauro. A cena é exatamente igual à do filme. A única diferença é que, ao invés de apenas 2 apatossauros, teríamos um filhote, revelando ser uma família perdida. Logo em seguida vemos Maisie voltando e vemos alguns bombeiros fornecendo água para um dos apatos, dando a ideia que só conseguiram chegar agora. Seria uma cena rápida, mas interessante ao meu ver. Maisie está de volta a Claire e a pergunta onde ela estaria. Maisie diz que estava cumprindo seus deveres. Frustrada, ela diz que deseja muito sair daquela casa, conhecer o mundo, mas Claire diz que isso não é possível, pois o mundo não é seguro para ela. Maisie diz que entende isso, mas não acha que é tão perigoso assim. Claire não saberia que ela foi à cidade, mas enquanto eles assistem a um noticiário, notam uma foto de Maisie em uma cidade local. Owen diz que ela não deve ir à cidade, que precisa ficar perto da casa, pois ele relembra que estão procurando ela desde 2018. Nem mesmo Iris sabe se ela está viva. Maisie fica com raiva e diz que preferia estar na mansão com Iris. Iris, para quem não lembra, era a guardiã dela. Enfim, após isso vemos Owen falando com Claire, que está sentindo um mau presságio. Segundo ele, há um homem do departamento que está liderando uma equipe para monitorar essa área. Ele suspeita que ele não é do DPVW e diz que é relativamente familiar. Claire se assusta e diz se por acaso seriam perseguidores que estariam atrás da garota. Owen diz que não sabe, mas irá averiguar. Enquanto isso vemos Delacourt, o homem que Owen estava falando. Ele está em uma chamada por telefone e diz que está há 2 semanas se infiltrando no departamento. Finalmente conseguiu um registro da garota. Ele confirma que ela está em Sierra Nevada com Grab e que provavelmente está nessa casa. Então ele organiza um plano com a pessoa do telefone. Não ouvimos o plano. Não ainda. Enquanto isso vamos ao Texas. Sim, os gafanhotos estão nessa versão, mas calma, suas cenas serão reduzidas. Eles não estão tão sensacionalistas, medíocres como no filme. Na verdade, quero usá-los para desenvolver os diálogos. Personalidade do Dodgson. Claro, trazer os protagonistas originais de volta. Enfim, veríamos a mesma cena que vimos no filme com as crianças alimentando os animais, mas uma delas se aproxima demais da cerca, notando a grande falta de vegetais presentes, e ela se vira e vê um gafanhoto que se assusta e começa a voar, e vários outros voam junto dele, mas não numa quantidade absurda como vista no filme. Eram alguns milhares. Eles sobrevoam assustados e praticamente seguem as crianças. Vários deles passam por cima do celeiro, mas quando as crianças entraram, um dos insetos entrou junto. Então o menino pegou o balde e o capturou, enquanto a outra fechou as portas. E agora vem o diferencial, ou quase. Aquela dona da fazenda recebe Ellie, que chega na mesma forma que Dominion. Ellie chega com seus alunos, e a dona do local diz que o departamento não deu e diz que acha que esses tais gafanhotos não são tão comuns. Ellie fica impressionada com o desastre, nem pergunta mais nada. Ela só precisa ver
ver o gafanhoto. Então vemos uma cena parecida com a da versão estendida, mas menos boba. Ele vê o gafanhoto e diz que essa não existe registro dessa espécie. Para piorar, ela ainda pesquisou sobre os gafanhotos gigantes, mas encontrou registros de plantações altamente devastadas pelo mundo por esses animais. Poucos mais encontrou. O curioso, todos eles eram bem recentes, não passavam de 6 a 3 semanas, contendo ataques na Índia, Brasil, Senegal e esse do Texas. Analisando as imagens, ele percebe a semelhança. Vemos ela em uma espécie de escritório, onde ela está fazendo teorias em um quadro. Após isso vemos algumas montanhas e vemos depois Alan Grant. A cena os diálogos são como na versão estendida. Um dos que é interessante mencionar que esta também na minha versão o das adolescentes, mostrando o ataque. A contenção da Rex para Alan Grant, dizendo que quem precisa ver ossos quando tem um animal vivo, fazendo Alan pensar se está ainda em um bom caminho. O diferencial da cena é que ele não é chamado para ver algo, ele mesmo sobe e lá estava alguns turistas, tirando fotos de um casal de braquiossauros, como vimos nessa arte conceitual. Ele suspira e aparentemente pensa no que as garotas o disseram. Uma participação especial. Billy de Jurassic Park 3 está lá. Estão tirando umas fotos também. Apenas cumprimenta Alan. Sabemos que o Billy, pois Alan menciona seu nome. Claro. Por fim, Alan vai até sua tenda e ele mesmo vê ele. E temos aquela linda cena de reencontro. Eles conversam um pouco. Enfim, ele apresenta o gafanhoto diz que essa espécie jamais foi catalogada. Apresenta os 4 incidentes. Ela compara esses gafanhotos com gafanhotos comuns e por fim chega a uma conclusão. Biosyn Genetics. Alan diz que a Biosyn é só uma empresa do governo. Que talvez ali está sendo conspiracionista. Ela relembra Alan do histórico da Biosyn. Ela é a principal suspeita de sabotar Jurassic Park em 1993. Todo o caos teve a ver com ela. Espécies desconhecidas encontradas em seu vale para fins farmacêuticos estão sendo avistadas em várias partes do globo como os Quetzalcoatlus. Esses gafanhotos. Ele diz que precisa ir ao vale para ver se esses gafanhotos realmente pertenciam a ela. Se pertencem, ela usará o possível como provas contra a Biosyn, incluindo os exemplos anteriores. Ele suspeita que a Biosyn não é uma simples empresa de biotecnologia, mas sim uma farmacêutica que quer conseguir dinheiro das formas mais antiéticas possíveis. Alan relembra que a Biosyn tem diversas plataformas de observação e é impossível chegar lá sozinho. Ele diz que falou com Malcolm sobre eles irão apenas visitar. Não deve ser tão difícil segundo ela. E os gafanhotos não são o problema, mas sim um dos problemas que a Biosyn está trazendo para o mundo desde 2018. Ou seja, estou melhorando os diálogos. Fazendo com que coisas que estão no filme que não tem muita relevância tenham bastante relevância aqui. Ele usará as suspeitas da Biosyn para tentar incriminá-la nesse caso, ao invés do filme normal que já acusou a Biosyn sem provas concretas. Enfim, ele e Alan estão na Pensilvânia, e lá eles são recebidos por Zia. O curioso é que ela estaria no filme, mas foi cortada pela pandemia. Mas aqui não, aqui ela aparece e faz a mesma coisa que aquela mulher fez. A diferença é que ela parece mais animada ao vê-los, até porque eles são grandes celebridades nesse universo. Até mesmo pergunta como eles estão indo a Biosyn, sendo que ela não aceita convidados. Ele diz que eles irão ver uma palestra de Malcolm sobre os 4 anos da Biosyn, depois irão retornar às suas vidas. Bom, como no filme ela vê o Nasotoceratops filhote e o acaricia. Só que ao contrário do filme, não vemos Rex no avião, mas sim um Carnotauro verde, que veio do Brasil, porque Rex já estava na Biosyn há 3 meses, revelando o tempo do prólogo para o filme. Enfim, eles pegam um avião até o vale. Voltamos agora a Maisie. Essa é a mesma cena que ela encontra a Beta, não muda praticamente nada, apenas os diálogos. Maisie diz que não teria como a criação dela. Ela tinha DNA de lagarto monitor. Uma hora ou outra a solidão ia bater, ela iria acabar se reproduzindo sozinha. Owen diz que precisa ver onde era esse ninho para proteger Blue do departamento. Com isso, Maisie o segue. Nesta versão ela não desobedece Owen necessariamente para tirar a personalidade chata que ela tem no filme. Enfim, ela o segue. Claire diz que ela já saiu por hoje. Maisie diz que está seguindo Owen. Nisso Delacourt já se prepara para sequestrá-la. Porém, nessa versão eles só pegam Maisie. Beta é irrelevante, nem saberiam se ela existia de fato. Owen está seguindo Blue e encontra ela em um ônibus abandonado. Diferente do filme, um helicóptero passa sobre a floresta. E isso irrita Blue, que começa a rosnar. Owen sente que não é algo bom. Maisie se perde e está na ponte. O mesmo helicóptero desce. Alguns homens seguram ela e a colocam lá dentro. Ela apenas grita e Owen segue os gritos. Owen corre quando chega só vê o tal helicóptero indo embora. Enquanto isso, vemos alguns caçadores perto do ônibus de Blue. Beta estaria comendo uma raposa que Blue acabou de caçar. Um deles atira. Beta se assusta Blue mais ainda. Ela corre em direção aos 2 que estão prestes a correr. Mas já é tarde demais. Blue mata ambos. E Owen escuta de longe. Alerta Claire que sequestram Maisie. Sim, foi o homem do departamento. Ele diz que eles precisam arranjar uma forma
de achá-la. Claire diz que um velho amigo pode ajudar. Vemos Lovrey novamente, ao invés de Franklin. Ele está trabalhando em NCA. Faz exatamente a mesma coisa que Franklin faz. A diferença é que ele está mais animado por rever sua antiga chefe Claire. Então ele desce e conversa um pouco com ela, mas eles já serão diretos que precisam de ajuda para achar a Maisie. Lovrey escuta e entende a situação. Diz que eles precisam logo conseguir a guarda legal dela. Sem isso essas empresas não vão parar fora os dinossauros. Falando em dinossauros, um Sushominho surge daquela lagoa e faz com Ed cima tenta controlar a situação. Lovrey diz que eles precisam ser rápidos com isso. Ele apresenta Rain Delacourt e informa quem ele é, e então ele coloca Claire e Owen na missão. O plano era de infiltrar e ajudar Delry em Malta, para tentar pegar depois a Maisie. Enquanto isso, o Sushominhos estava matando alguns homens, mas logo foi sedado. No final da cena vemos o DPVW levando ele dali. Vemos uma pequena cena de Owen e Claire entrando em um avião. Vemos agora ele e Alan descendo de um avião. Parado na pista de pouso da Biosine estava Hanser. Ele os cumprimenta. Eles entram no helicóptero. Hanser fala um pouco sobre a Biosine, mas aqui temos umas diferenças notáveis do filme. Ele diz que o vale foi comprado nos anos 90. Durante 30 anos os primeiros dinossauros foram exclusivamente herbívoros de Sorna. Depois da liberação dos dinossauros no continente, a diversidade ficou ainda maior, como pequenos carnívoros. Dinossauros deles como o Pirodaptor. Alan vê o rio do vale. Lá tinha alguns da Ingen. Hanser afirma que não eles são espécies puramente da Biosine como várias outras, incluindo o Giganotossauro. Alan fica impressionado. Diz Giganotossauro? Hanser diz que ele é o carnívoro dominante do vale. Ele diz que tem outros grandalhões, inclusive 3 cargas de Sorna, que chegaram naquele dia. Mas o Giga era diferente, era maior, mais forte que todos eles aqui. Até a T-Rex teme sua presença. Vemos uma cena onde ele está próximo a uma lagoa cheia de herbívoros. Hanser acrescenta, dizendo que nada consegue pará-lo. Por isso a equipe de tecnologia da Biosine criou os neuroimplantes que, quando atingem um perímetro específico, dão choques para afastar e atordoar o animal. Alan diz que isso é cruel, mas Hanser relembra das voltagens das cercas do Jurassic Park e Alan fica assustado. Eles chegam no centro de tudo. Diz que as informações lá são sigilosas. Ele não poderia informar sobre mais nada. Eles andam um pouco bem leves do Dissong, que por sua vez estava rodeado de pessoas que estavam o entrevistando pedindo autógrafos. Hanser pergunta se eles gostariam de conhecer o cérebro de tudo. Dodson os nota e ignora todos ao seu redor imediatamente. Calmamente com um sorriso sarcástico ele se aproxima deles. Se apresenta. Diferente do filme, esse Dodson é mais cínico, sarcástico e não confia em ninguém, e muito menos tem vergonha de admitir que estava tentando matar os protagonistas ao longo do filme. Dodson então diz: olha, se não são os doutores do antigo Jurassic Park, o que fazem de suas vidas, senhores? Ele e Alan respondem que ainda estão escavando ossos ou analisando amostras de solo. Dodson diz que, como podem ver agora, ele tem a fortuna de Hammond e Massamir juntos, triplicada de várias formas. Ele diz que dá para perceber. Diz que não esperava encontrá-lo aqui fora. Dodson diz que não estaria em outro lugar. Que precisa sempre estar disposto para administrar a Biosine. Ele enfim diz que precisa ir embora. Que mesmo sendo celebridades, não tem nada demais para eles lá. Ainda diz para não seguir Hanser, pois ele pode acabar sendo muito conveniente, afirmando que Hanser não tem a postura de Dodson. Que talvez fale mais do que deve. Dodson diz a Hanser não levá-los a qualquer lugar, pois se as câmeras pegarem, não irá ter tanta confiança nele como já tem. Então ele volta para a multidão. Ao contrário do filme, aqui ele rebaixa Hanser, dizendo que jamais será como Dodson. Por muito tempo Hanser passou de um aluno de Dodson para um assistente fácil de manipular. Hanser se desculpa. Diz que ele é meio psicótico e que ele tem alguns diagnósticos nada demais. Ele e Alan já acharam suas atitudes meio inesperadas, mas seguem palestra agora. Diferente do filme, aqui eles assistem uma boa parte ao invés de chegar no fim. Aqui Malcolm fala sobre o quanto a Biosine se destaca das outras. Ao invés de usar o poder da engenharia genética para fazer parques temáticos, eles reproduzem e criam curas de doenças. Malcolm fala sobre escolhas o quão catastróficas ou caóticas elas poderiam ser ao nosso mundo. Usa de exemplo os dinossauros em nosso mundo como uma escolha ruim. A entrevista acaba e Malcolm decide falar com seus velhos amigos. Bem, seria a mesma coisa de Dominion. O diferencial é que ele não falaria sobre os gafanhotos, mas sim sobre uma supervisão que ela estaria fazendo no vale. Malcolm fica curioso. Fala sobre imprevisibilidade. Bem, aqui não teríamos um diálogo tão extenso, apenas ele explicando sua teoria que os tais gafanhotos eram da Biosine. Ela sabe o histórico que aquela empresa tem. Malcolm não sabe de muita coisa, então começa a desconfiar. Enquanto a Dodson, ele está observando de longe. Como em Dominion suas expressões faciais estão sérias, vemos ele indo a um laboratório onde lá estava ele não aguenta mais brincar com a genética. Essas espécies desconhecidas, os gafanhotos, estão sendo a última
gota. Dobson diz que isso não afetará em nada desde que os grandes agricultores comprem as sementes da biose. Eu afirmo que há pessoas mais humildes. Dobson diz que enquanto a ela só resta sobras mostrando sua personalidade fria, Vu não aceita mais. Então Dobson diz: você não tem opção. Eu não entendo muito sobre isso, mas sei quem entende. É onde posso encontrar, então faça. Logo alguém fará por você. Vu suspira e pergunta sobre Maisie. Dobson fala que ela está bem, ela precisa estar. Vamos a Malta. Os diálogos as cenas são iguais. Como esse vídeo está ficando muito longo, não vou me aprofundar muito tecnicamente. Todas as cenas diálogos de Malta irão permanecer. A única diferença é que esses churrascos de gafanhotos não vão estar lá, pois os gafanhotos não podem ser usados como cenário. Isso afeta um pouco na história. Enfim, a única coisa que vou mudar é o final da cena de Malta. Owen está correndo dos atrociraptores, enquanto Bel repreende Santos. Um dos atrociraptores alcança Owen e rasga uma parte de sua roupa. Na perseguição frenética deles, o som fica mais alto, eles ficam mais ferozes, tentando até arranhar a moto e mordê-la também. Na cena da praça da universidade, veríamos ela mais longa. O Carnotaurus iria rugir para um cara, enquanto o Alossauro iria devorá-lo. O Carno, por sua vez, iria pegar um pedaço, mas ia tomar o esporro do Alossauro e eles depois procurar alguns outros humanos. Enquanto isso, Owen está quase chegando à porta do avião, mas quando estava próximo, os atrociptores derrubam sua moto. Ele sai correndo. Ghost quase o alcançar, e ao invés dela pular junto, ela ruge Rosa. Mas sim, eles conseguem sair de lá com Kayla em segurança. Então Owen agradece a ajuda e até questiona o porquê dela arriscar a própria vida para ajudá-los. Aqui ela diz que não vão irá arriscar nada. Há 2 paraquedas atrás. Ela sobrevoará um pouco do vale e irá retornar a Malta depois disso, deixando eles se virarem no vale. Vemos Ellie e Alan novamente. Hanser levou eles para conhecerem o laboratório de Habitat, pois era um lugar seguro e não restrito para visitantes VIPs. Ele explica que os animais lá são puros. Alan retruca dizendo que o Moros Intrépidos deveria ser maior. Hanser diz que é um juvenil. O adulto não fica maior que um Oviraptor. Em seguida ele sai, pois seu horário estaria correndo. É que o avião dele chegaria em 30 minutos. Em seguida vemos Kayla e os outros no seu avião. Eles estavam vendo um noticiário em uma pequena televisão de Kayla, onde apreenderam mais de 100 dinossauros em um mercado negro em Malta, incluindo espécies desconhecidas como Atrociraptor Elistrosauro. E ela também explica que quando viu a garota, sentiu que precisava ajudar de alguma forma, pois ela já ouviu falar sobre a história dela e se enxergou em Maisie. Owen pergunta o porquê, mas ela não quer falar sobre isso. De repente, uma mulher do comando do vale alerta Kayla que lá era uma área restrita, que não deviam nem sequer chegar perto das pistas. Kayla diz que só está passando. Dobson chega e escuta a discussão e diz o seguinte: derrube. A mulher exclama, dizendo se era necessário. Ele diz rapidamente, a interrompendo, apenas derrube. Então ela desliga o sistema de controle. Pteranodons começam a passar perto do avião. Notando isso, Kayla tenta descer um pouco, mas já era tarde demais, pois o Quetzalcoatlus chega e arrebenta o avião. Do mesmo jeito que Dominion, a diferença é que ele não destrói imediatamente, ele pousa em cima e começa a rugir e destrói. Por fim o avião cai. Claire é ejetada. Owen até tenta, mas o vento não permite. Kayla diz que ele pode ser. Eles caem no lago congelado. O resto é exatamente igual ao filme. Claire cai numa espécie de pântano onde mais tarde seria perseguida pelo Teresinossauro. Owen e Kayla caem no gelo onde o Pirotaptor irá persegui-los. Não há nenhuma diferença, a não ser que essa porta abre depois que Kayla e Owen fogem. O Pirotaptor então entra, dando a entender que ele desceu. Então vemos Kayla e Owen andando pelo vale tentando sobreviver. Enquanto isso eles encontram uma carcaça de Parasaurolofo que estava sendo arrastada. Então eles param e olham ao redor. Quem estava arrastando era o Giganotossauro, que sente o cheiro deles rapidamente deixa a carcaça ao chão e tenta os persegui-los. Ele aproxima seu focinho do tronco. Kayla diz a Owen para correr. Giga ruge e vai atrás deles. Vemos ele saindo do mato. Kayla e Owen chegam a um córrego. Eles entram e nadam até a outra parte. No entanto, Giga o segue. Como era uma distância considerável, ele perde o faro dos humanos e vai embora, semelhante a Indominus em Jurassic World. É daqui seu rádio não está localizando ela. Owen diz que eles precisam se apressar. Enquanto isso, Claire tem sua cena com o Teresinossauro. É literalmente igual a do filme, então não vale a pena mencionar. Em seguida vemos Alan e Ellie tirando algumas fotos do laboratório. Eles só conseguiram chegar agora, pois esperaram todos se retirarem do local. Segundo diálogos, Ellie não queria ser pega com fotos. Agora eles precisam entrar lá. Seria uma cena exatamente igual a de Dominion, só que mais rápida. Por fim eles saíram de lá e Maisie não iria os encontrar. Falando em Maisie, agora é a vez dela de aparecer. Ao invés de Vu, quem estaria recebendo ela seria Dobson. Ele pede perdão pela forma inesperada de ter contato que eles obtiveram, mas era por um motivo especial. Maisie não quer ouvir Dobson. Dobson não gosta do comportamento infantil de Maisie. Começa a se irritar e diz que os pais dela estão no vale. Ele derrubou o avião deles. Maisie fica
com muita raiva e xinga Dodson. Calma não é com palavrões mas sou maldito. Enfim Dodson começa a rir calmamente e diz que ela tem opções. Ficar quieta é deixar Henry fazer seu trabalho ou provocá-lo é ter seus pais mortos é ficar sem família. Dodson faz uma pressão em cima de Maisie. E ela começa a chorar e diz que só quer seus pais de volta. Dodson sorri e diz que ela teve sua decisão. Sai da sala chamando o Dr. Wu para explicar o que ele sabe e Dodson ameaça Maisie novamente para se lembrar de seu acordo. Ele não valerá só para este momento. Eu explica que precisa estudar o DNA dela para deixar os gafanhotos mais fortes e subsequentemente fazerem mais destruição. E ela fala com ele do porquê ele gosta de fazer essas coisas antiéticas e malignas. Wu disse que seu maior arrependimento foi ter entrado para o Jurassic Park. Ele sabe que uma parte do que acontece no mundo hoje é culpa dele. Ele quer se redimir tentando também conseguir patógenos para esses gafanhotos. Ele explica a Maisie que o Dodson não sabe disso mas se ela cooperar heroína para muitas vidas inocentes. Então Maisie coopera enquanto isso vemos ele e Alan se arrumando para procurar Hansen para saber sobre o avião. Até que Hansen aparece como no filme. Ele os pega e eles ficam sem graça. Hansen diz que já sabem que eles tiraram fotos do local coletaram as amostras. Ele viu pelas câmeras. Ele diz que tem um plano mas não irá se meter. Eles irão pegar o trem para a pista e irão fingir que nunca se conheceram. Então ele ajusta o trem e some dali. Dodson por sua vez estava vendo isso por uma das câmeras diz para um dos funcionários fazer esse trem parar nas minas de âmbar. A porta se abre e ele e Alan entram e ficam presos lá. Enquanto isso Dr. Wu está operando Maisie fazendo suas pesquisas. Wu sair para pegar alguma coisa Maisie aproveita que a porta está aberta e vai embora. Vemos ela passeando pelo corredores até encontrar um dos vagões de trem supersônico decide entrar nele para fugir. Quando fugiu chama Dodson. Dodson chega e conversa com Wu diz que se não acharmos a Maisie terá que refazer todo o trabalho. Então Dodson vai à sala de controle pede para olhar todas as câmeras. Um dos trabalhadores acha a Maisie. Ela pegou um trem supersônico sozinha. Dodson diz para localizar esse trem trazê-lo de volta pro laboratório. Mas já era tarde demais. Ele para nas minas de âmbar mas também entra no local escuta alguns barulhos. Ela vai até eles vemos a vela de um Dimetrodon. Em seguida vemos Kayla ouvem andando pela selva com facas aparelhos de choques nas mãos. Eles notam a presença de sangue. Enfim essa é a cena em que a Rex encontra o veado o resto vocês já sabem. O diferencial é que ao invés daquele diálogo alossauro giganotossauro Kayla falaria. Colocaram dois inimigos ancestrais no mesmo vale. Daqui a pouco só um ficará de pé. Voltamos às minas. Bom Maisie acha Alan ele se praticamente igual ao filme só que Malcolm já estaria com seu veículo estacionado na frente da mina. E Hansen só iria abrir o portão e deixá-lo aberto para cobrir o caso. Um dos Dimetrodons aproveita foge. Eles saem de lá e Malcolm explica tudo. Hansen disse a ele que os gafanhotos vinham do laboratório da Biose e que ele descobriu isso recentemente. E Dodson escondeu isso muito bem. Vemos agora Claire. Ela chegou a uma plataforma de observação e lá ela estava de virando para subir nela. Mas 4 dilofossauros o cercaram. Um deles se aproxima de Claire. De um jeito tenso. Lento abre sua gola. Antes dele matar. Ouvimos o grave rugido que afugenta os dilofossauros incluindo Kelly. Ouvem Kayla chega um pouco depois escutam o barulho. Kayla até se pergunta se aquilo era um dinossauro. Enquanto isso Dodson vê que não está dando certo que precisa incinerar as evidências para recomeçar. Então ele queima os gafanhotos. Como no filme ele foge causa um incêndio. Ele vai até a sala de controle vê a gravidade da situação. Diferente do filme ele fica calmo só dá a ordem de retirada diz isso não vai acabar em chamas. Ele e os outros notam isso. Os animais também começam a ficar mais agitados incluindo um pequeno grupo de iguanodons que começaram a fugir de um predador que ficou louco. O giganotossauro ele captura um deles mata brutalmente os protagonistas. Vem isso do carro se assustam. O Giga percebe o movimento do carro decide persegui-lo. Curiosamente seria uma cena parecida com essa cena do comercial da Jeep kkkk. O Giga quase consegue alcançar o carro mas ele fica mais depressa. Mas em um momento ele acaba ficando preso em uma rocha. Eles tentam sair de lá até que do nada Giga bate a cabeça no carro empurrando do morro. Ele cai literalmente tudo igual ao filme só temos alguns diferenciais. O primeiro seria o Giga lambendo o rosto da Maisie ao invés de só se aproximar ele iria lamber semelhante a do imundo perdido ou a Rex nos livros. O segundo seria após o Malcolm arremessar um gafanhoto flamejante na boca do Giga. Ele fica mais furioso vai atrás de Malcolm. Nisso enquanto Malcolm estava subindo a escada Giga aparece mata.
Sim, Malcolm morre na minha versão. Alan até tenta ajudar, mas não dá. O terceiro seria uma cena que teríamos no trailer, onde ele grita não, não, e ela é puxada bem. Isso acontece aqui foi apenas a amostra caindo, mas Owen pega e devolve a ele. É a quarta no final, quando o Giga está prestes a desistir. O Tericinossauro aparece e temos uma breve batalha, semelhante a The Battle at Big Rock, onde o Giga ganha uma cicatriz em volta do seu olho. Terry fica ferido, onde Giga também tem domínio sobre o Terry e afugenta ele. Enfim, agora teríamos personagens mais arrasados e alertas pela perda de um dos protagonistas, mas mesmo assim motivados para irem embora. Então eles pegam o túnel e vão em direção à sala de controle. Vemos agora Dodgson. Ele está ficando maluco em sua sala e diz que precisa subdividir essa empresa. Ele não pode deixar isso morrer. Cria um plano que mais tarde seria bem utilizado no futuro. Tô falando da Parker Genix de recomeço. Sei que é uma teoria minha, mas não é citada, só dá a entender. Hansa chega e Dodgson ameaça ele. Eu sei a sua origem, sei a sua história, não é difícil acabar com ela, Hansa, e você jamais será como eu. Não precisa se esforçar para isso, apenas me obedeça. Vamos recomeçar. Hansa diz que ele não aguenta, mas ele diz que se sentiu como ele por esconder essas atrocidades. Dodgson fica com ódio, e agora vemos os protagonistas organizando um plano para ativar o isolamento. Hansa chega e os ajuda que nem no filme. Eles conversam e se organizam. Claire e Ellie vão para um lugar, Owen e Alan para o outro. Maisie e Hansa ficarão monitorando eles. De repente Dodgson aparece como uma arma na mão apontada e pronta para atirar. Ele grita dizendo que tudo isso é culpa deles, eles não sairão de lá vivos facilmente. Se não for por ele, pode ser por qualquer outra criatura. Ele começa a citar nomes: Giganotossauro, o carnívoro mais massivo que existe; Dilophosauro, a criatura que tortura as vítimas. É uma das criaturas que se mexe e Dodgson atira, mas erra. Tiro. O Pirotaptor se revela. Pula em cima de Dodgson, mas não consegue matá-lo. Dodgson foge e os outros também. Esse Pirotaptor persegue Alan e Owen. Com armas na mão, eles se preparam para o pior. É uma cena semelhante à do encontro com a Meta, mas aqui seria o Pirotaptor. Owen e Alan só iriam sair para ajudar Kayla, mas terão que cuidar do Pirotaptor primeiro. Owen diz penas. Eles não têm penas. Alan retruca dizendo eles sempre tiveram. Lembre-se, Owen Engine não criou dinossauros e sim monstros. Então o Pirotaptor aparece. Owen diz eles não são tão monstros. Observe, Owen faz o gesto como na arte conceitual. Alan, sem entender, também faz. Owen diz para ele segurar isso aí, pois ele irá atirar. Enquanto isso vemos Claire e Ellie fazendo as mesmas coisas que elas fizeram naquela cena. A diferença é que os gafanhotos estão realmente mortos e não assustam elas. Voltamos a Owen e Alan. O Pirotaptor estava cansando do gesto de Alan. É o mesmo já o animal. Diz se não incomoda, mas agora eles vão a Kayla. Claire e Ellie ativaram o sistema e estão voltando para a sala de controle. Owen, Alan e Kayla se encontram todos eles entram no helicóptero. Vemos os protagonistas numa outra sala, falando com Vu, que aparece com uma boa notícia. Ele conseguiu replicar primeiramente o patógeno. Não irá mais fazer o contrário, que era deixar os insetos mais fortes. Eles aceitam e levam o doutor junto. E agora é grande momento. Vemos os animais se deslocando. Aqui também vemos o Carnotaurus verde do Brasil ao invés de apenas herbívoros. Alguns Dilophosaurus. Sim, agora vai começar a grande batalha final. Rex chega e olha para os humanos. Só fundo nota a presença de um veado. Esse veado até tenta correr, mas é morto pelo Giganotossauro, que vê a Rex e se prepara para a batalha. Então eles começam a brigar. Exatamente igual à batalha final de Dominion. Até certo ponto, Rex cai numa plataforma e os humanos ficam presos embaixo. Hanser, Giga desmaia Rex e agora quer os humanos. Ele desconcentra um pouco dela e foca neles. Hanser percebe que se não saírem ele vai matar todo mundo. Então ele sai debaixo da plataforma e manda as duas correrem. Ele grita para Hanser sair. Hanser de longe grita: eu ou vocês. Destrua essa empresa. Giga o mata e dá uma espécie de sorriso semelhante ao que ele dá no prólogo. Os protagonistas agora começaram a voar, mas notam a presença de outros Tericinosauros. Ele até briga com Giga, mas ele estava despreparado. Giga estava com sede de sangue. Com poucos golpes Terry se vê em uma posição desesperadora. Sem muito esforço Giga o mata, arrancando seu pescoço. Giga olha para o helicóptero e começa a rugir muito, e pisa em Terry até que ouvimos outro rugido. Família não é. Sim, ele sai daquela contenção. O grande Goat. Spinossauros aegípticos. Eles se encontram e começam a rugir. Sem muito esforço Spino começa a batalha, mas Giga reage e consegue dominá-lo. Ele continua, luta com Spino sem nenhuma dificuldade, e arrebenta ele várias vezes. Spino tenta matá-lo quebrando seu pescoço, mas aquilo era o predador mais massivo do mundo e não um simples T-Rex. Até que Spino cansa, Giga derruba ele no chão e começa a enforcá-lo, asfixiando com seu peso. Enquanto Giga vê ele sofrer, Rex aparece e ressurge da morte, relembrando quem ela era. Começa a dominar Giga. Spino vê aquilo e fica confuso. Rex
começa a lutar bem. Ela está bem mais furiosa. Agora começa a jogá-lo de um lado para o outro, mas Giga mantém a calma continua lutando. Volta a ter o domínio da batalha novamente. Mas Pino aparece e ajuda Rex e os dois velhos conseguem dominar Giga, mas ele é forte demais. Rex olha para algumas bombas de gasolina. Enquanto Giga estava preocupado com Spino, ela arremessa Giga. Ele começa a incinerar. Pensamos que ele está morto. Com coragem, Rex avança sobre ele e quebra seu pescoço com toda a sua força, perfurando sua carne e fazendo morrer aos poucos. Spino observa de longe. Com respeito a encara. Vai embora para a caverna. Rex dá seu último rugido, como fez em Jurassic Park, mas algo acontece. Ela começa a bambear, começa a ficar fraca, seu coração está batendo mais lentamente, um titã cai ao chão, vemos os protagonistas no helicóptero novamente. Por fim temos o final, vou resumir porque o vídeo tá grande. Alan e Ellie aproveitam a oportunidade dos gafanhotos para incriminar a Biosyn de uma vez. A morte do Ian Malcolm choca o mundo. Levis Dodson é visto como um traidor da pátria. Temos uma cena onde Owen vai até o ônibus da Bru, inclusive ela é bem semelhante a The Reino Ameaçado, onde ele faz um gesto. Diz que irá levá-la para um lugar melhor. Owen decide entregar Bru beta ao departamento, pois o vale é mais seguro e estável. O mercado de Malta foi fechado. A grande corretora desses tráfegos Soiona Santos foi presa em uma cela especial. Os animais de lá foram apreendidos. Veríamos cenas do vale, com o espinossauro nadando pacificamente sob aquele rio, encontrando redenção como personagem. Veríamos também uma cena de um tericinossauro adulto e um filhote trocando carícias. Sim, esses são a antiga família do Therizinosaurus morto por Giga, indicando que sua agressividade era para proteger seu filhote e a esposa entre aspas, e com o Giga morto agora eles podem ter paz. Blue correndo pelo santuário com Beta. Enquanto aos personagens, Alan começou a trabalhar com os animais modernos. Ele quer os conhecer, mas pensou no que Owen disse, sobre eles realmente não serem tão perigosos. Ele é uma palestrante. Owen e Claire agora são os guardiões legais de Maisie. Não precisam mais se esconder da civilização. Por fim Vu daria um fim nos gafanhotos, enquanto Kayla conseguiu um novo avião. A mensagem final. Não coexistir, sim seria se afastar, respeitar os limites dos dinossauros, e quem sabe coexistir, até porque nem todas as espécies são carnívoros gigantescos ou saurópodes pesados, como Joan Mond falou em Jurassic Park The Lost World, só precisamos nos afastar confiar na natureza. O filme terminaria mas renasceria esse ano. Teríamos um pós-créditos book do encontrariam Rex, já morta eles começam a meio que chorar, pois um império de anos caiu. Bom foi tudo isso, me diz aí o que você achou faria diferente. Deixa aí nos comentários, não esqueça de deixar o seu like e de ativar o sininho. Falou!